Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei expondo o capítulo, iniciando, vamos dizer, capítulo 14. Creio que vai ser necessário 3 vídeos neste capítulo. Este capítulo é lindo. Lembrando que o capítulo 14, Jesus ele está reunido com seus discípulos ali na noite que antecede a sua morte. Na noite em que ele foi preso, ele celebra a Páscoa com os seus 12 apóstolos e depois, logo em seguida, ele institui a ceia do Senhor. E é justamente neste ato que ele fez é que ele fala estas palavras tão lindas para os seus discípulos. Os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Todos esses fatos e estas narrativas, elas foram feitas por ocasião da instituição da ceia do Senhor. Jesus, primeiramente, ele celebra a Páscoa e logo em seguida ele institui a ceia. Ele toma o pão, ele rasga o pão, ele reparte e depois ele toma o vinho e dá também aos seus discípulos. É nesta noite. Vamos lá. Está aí, capítulo 14. Eu já falei sobre o capítulo 13. O capítulo 13, ele começa com aquele ato que Jesus fez quando ele lava os pés aos discípulos. Então, é nesse lugar que foi preparado para esse dia, o cenáculo, mobilado, como diz em outro evangelho. Estava tudo preparado para Jesus, ele comemorar a Páscoa. E também ele dar uma série de instruções aos apóstolos. Provavelmente esta reunião de Jesus com seus apóstolos durou de 3 a 4 horas, provavelmente. Diz que já era noite no versículo anterior, então era por volta de 6 horas da tarde. O capítulo anterior diz isso, que já era noite. Então, 6 horas da tarde. Quando ele cantou o hino e saiu para o horto, talvez fossem 9, 10 horas da noite. E lá no horto ele orou e lá ele foi preso. Mas vamos então aí no capítulo 14. Então, depois de Jesus ter falado com os seus discípulos, ele diz que seria morto. Pedro, ele diz, olha, eu vou te seguir até a morte. Eu estou disposto a dar a própria vida, minha própria vida pela tua. E Jesus diz, olha, em verdade te digo que jamais cantará o galo sem que antes você me negue 3 vezes. E logo depois desta fala de Jesus, começa aí o capítulo 14, em que Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus começa, turbar aí. O que é turbar? A palavra grega, o verbo aí, turbar, tarasso,
Tarasso é agitado, sacudido, comovido, perturbado, preocupado, inquieto, perplexo. Então, o que Jesus disse para os 11, pois Judas já havia saído. O que ele disse para os 11? Não inquiete o vosso coração, não perturbe a sua mente, não fiquem agitados o vosso coração. Interessante é que aqui é coração mesmo, mas em alguns lugares na Bíblia é usado o termo cardia, aí é cardia. Mas sempre que a Bíblia usa cardia, mas falando a respeito de algo que vai comover, de algo que vai inquietar, denota o quê? A alma humana. Porque o coração mesmo, no que se diz esse órgão pulsante, ele não se inquieta, mas sim a alma humana. Então, muitas das vezes a Bíblia ela usa cardia ou coração para designar a alma do homem, porque a nossa alma é que inquieta, é a nossa alma que comove. Então, não se turbe o vosso coração, ou seja, não inquiete a vossa alma. Credes em Deus, e aí é pisteu, creiam em Deus, crede também em mim. E aí ele dá uma palavra de esperança para os seus apóstolos. Olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Interessante é que ele não foi fazer as moradas. Ele diz, na casa do meu Pai, e é o termo grego que é esse termo aqui, oikia. Oikia fala de, está aí do lado direito, habitação, morada, casa, lar. E ele diz o seguinte, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então ele diz que lá já existem as moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Araís, eisi, o termo grego, esta palavrinha aqui, ó. Eimi, melhor dizendo, eimi. Eimi no sentido, é um verbo. E esse verbo, ele significa existir, estar presente, ser. Então, o que Jesus dizia, e outra coisa, o tempo verbal aqui de haver, de há, de existir, ou melhor, eu estou no verbo, não é este aqui o verbo. Este aqui é no sentido de ser ego, mas tudo bem, também ele está... Esse verbo aqui, ele está no presente do indicativo na voz ativa. Interessante. Ele está na voz ativa. E no presente. Então, ou seja, lá na casa do Pai, tem as moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então vamos ver aí a palavra preparar-vos lugar, que esta aqui, retoimazo, esta aí, retoimazo. Retoimazo é o seguinte, é no sentido de fazer os preparativos. Fazer os preparativos. Então olha, se fosse assim, não vou teria dito, pois vou fazer os preparativos. Parece que Jesus vai preparar o lugar, vamos dizer assim, deixar o lugar propício para que nós possamos estar com Ele nesse grande dia. E Ele diz, e quando eu for, olha aí, e quando eu for,
e vos preparar lugar, retoimazo novamente, deixar lugar pronto, arrumadinho, voltarei, romai, vir de novo, vir, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Interessante aqui. Então ele diz, olha, eu vou, e quando eu for, e deixar lugar todo preparado, eu vou voltar de novo. Eu vou voltar e vos receberei. O termo receberei é paralambano. Paralambando, além de receber, é levar comigo, estar comigo. É o significado de paralambano, tomar, levar consigo, associá-lo consigo. Olha, levar comigo para mim mesmo, para que onde eu estou, interessante que a palavra eimi aqui, que é 15:10, está no verbo presente indicativo ativo. Então ele está dizendo, olha, para que onde eu estiver, onde eu estou, estejais vós também. Interessante que algumas vezes Jesus sempre usa esse tipo de colocação. É como se ele estivesse presente em dois lugares ao mesmo tempo. É como se estivesse na terra e também estivesse no céu. Para que onde eu estou, não é onde eu estarei. Pode ver que não usa esse tempo verbal. Ele estava na terra nesse exato momento aqui, como homem. Mas ele está falando de algo futuro. Quando eu for preparar, voltarei, está no futuro. Mas quando ele vai falar onde eu estou, estejais vós também, ele vai usar aí o tempo presente. Estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Interessante que ele usa caminho. A palavra caminho é rodos. Rodos além de significar propriamente caminho transitado, estrada, também significa metaforicamente curso de conduta, modo de pensar, sentir e decidir. Então, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, olha o que Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ele usa a mesma palavra, rodos. Aí Jesus responde. Respondeu Jesus: Eu sou. Interessante é que em vários lugares aqui, neste evangelho, Jesus, ele usa esse termo, eu sou a porta, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a luz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus sempre, no evangelho de João, ele sempre está usando esse termo, que é ego eimi. Esta palavra aqui, ego emi en rodos kai en aletheia kai en zoe. Ou seja, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Interessante que outro termo que Jesus não usou, ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Ele deveria usar isso. Mas como Jesus e o Pai é uma pessoa, é um Deus só. Então, ninguém vem ao Pai.
Muitos nos acusam, os cristãos, de nós sermos politeístas, porque nós acreditamos em 3 deuses. Nós não servimos a 3 deuses. Nós servimos a um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em 3 pessoas. E aqui está comprovando que Jesus e o Pai é uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo compõem uma divindade que é difícil de explicar. Nós não conseguimos entender. Por isso que Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele deveria ter usado ninguém vai, mas ele colocou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que ele usa o termo erhomai, vir de um lugar para outro. Então é vir, ninguém vir, ou seja, vem. Ele usou o verbo aí, o verbo erhomai. Então ele fala dessa forma. Tem outros lugares também que Jesus fala algumas coisas assim lindas. Próprio Jesus e também o próprio João, que escreveu este evangelho. Por exemplo, neste mesmo evangelho, no capítulo 1, versículo 4, João diz o seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Neste mesmo evangelho também diz que porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, graça e verdade. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Outro lugar, Jesus disse, nesse mesmo evangelho, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E aqui Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos continuar aí. Se vós tivesseis conhecido, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus falou assim: olha, se, interessante aqui ele usa o termo, um ei, uma conjunção mesmo de condicionalidade. E ele usa o termo gnosco, o verbo aí, conhecer, é gnosco, ele está no perfeito indicativo. Então ele diz: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai, Pater. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Por que ele deu um ponto, depois afirmou? Porque os discípulos conheciam Jesus. E se eles conheciam Jesus, automaticamente também eles estavam conhecendo quem era o Pai. E aí entra Filipe na história. O Filipe diz o seguinte: replicou-lhe Filipe. Replicar aqui no sentido de falar. Falou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E aí Jesus diz para Filipe, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Espera aí, Filipe, tem 3 anos e meio que eu estou com vocês. Há tanto tempo estou com vocês e vocês ainda não me conhecem? E aí Jesus ele afirma: olha, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então veja aí que agora Jesus, ele revelando a sua divindade, ele era Deus, ele é Deus e continuará sendo Deus. E você olha,
quem me vê a mim também vê o Pai. Tem um lugar que fala, eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai. E agora, Felipe, você está dizendo aí, por que você quer que eu te mostre o Pai? Eu já estou diante de você. Tem um versículo no capítulo 10 desse mesmo evangelho, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Está lá. João, esse mesmo evangelho, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Jesus estava falando uma verdade, Jesus não estava mentindo. Então, eu e o Pai somos um. Então, quem viu a Jesus como homem, viu o próprio Deus. Não crês que eu estou no Pai? Olha aí. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Interessante. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É um segredo tão grande da divindade, irmãos, que ninguém pode entender isso. Ninguém. Jamais nós vamos entender como é a divindade do Senhor. Nós não somos politeístas. Nós cremos em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que isso opera, nós não sabemos. Mas nós cremos porque está na sua palavra. É pela fé que nós cremos. Porque em vários momentos deixa assim transparecer que são três pessoas totalmente distintas. Em alguns lugares o texto quer dizer que existe somente um Deus. Mas na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo se resume numa divindade, numa mesma essência. Vamos lá. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, olha aí. O Pai permanece em mim mesmo, faz as suas obras. Faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, é o Pai que está fazendo. Se é o Pai que está fazendo, usando a minha pessoa, então crede nisso. Olhe para as obras. Olhe para o que eu estou fazendo. E atente para as obras que eu faço e vocês vão chegar à conclusão que é isto. E ele, no 12, ele diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Interessante aí é que o termo maiores aí, meison, essa palavrinha aí, meison significa maior que e mais largo que, ou mais forte que, mais velho que. Então as obras que os discípulos fariam, maiores aí seriam em qual sentido? No sentido de expandir o ministério ou no sentido de fazer maiores milagres? Nós não sabemos, pode ser as duas coisas. Obras aí, ergon, é trabalho. Eu digo, aquele que crê em mim fará o trabalho que eu fiz. E ainda fará esse trabalho bem maior do que eu fiz. E maior aí no sentido de mais largo. Talvez seria levar o evangelho. Porque Jesus ele pregou o evangelho somente ali na região da Judéia e também da Galileia. E algumas vezes ele saiu dos territórios, mas ele propriamente ficou ali restrito a Israel. E os discípulos, sim, os apóstolos de Jesus, eles expandiram o campo, levaram o evangelho até Roma. Em todas as partes do Império Romano, o evangelho de Jesus foi levado. Talvez signifique isso.
que eles fariam um trabalho maior do que Jesus, no sentido de levar e propagar o Evangelho. Até porque milagres maiores do que Jesus, nós não vimos os apóstolos fazerem. Claro, teve ressurreição de mortos no ministério dos apóstolos, mas nenhum dos apóstolos, eles andaram sobre as águas do mar. Não. Este aí ficou somente para Jesus. Também outro milagre que também não aconteceu no ministério dos apóstolos foi repreender a fúria da natureza. Jesus repreendeu a tempestade. Não tem relatos de que alguns discípulos tenham repreendido a tempestade. Então Jesus, eu creio que obras maiores aqui no sentido de expansão da pregação do Evangelho. Jesus ficou somente ali na região de Israel e os apóstolos expandiram o reino do Senhor para todo o Império Romano. Então levaram o Evangelho, o trabalho da pregação do Evangelho. E ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Claro que ele faz, o Senhor fez, faz e continuará fazendo as coisas que nós pedimos a Ele. Mas tudo que nós pedimos a Ele tem que estar alinhado debaixo de uma vontade soberana do Senhor. Não é tudo aqui que o Senhor vai nos atender. Por exemplo, desejar a morte do meu irmão. Claro que o Senhor não vai atender esse tipo de oração. Então, se alguém pede a morte do irmão, Deus vai atender? Não. Deus vai atender o pedido da destruição de uma nação? Também não. Então, atender ao nosso pedido está condicionado à vontade soberana de Deus. Desde que esse pedido que eu faça para Ele, isso termine em que? Em que o seu nome seja glorificado. Se algo vai glorificar o nome de Deus, aí sim o Senhor atende. Mas se isso que está sendo pedido é para atender aos caprichos humanos e também para a própria glorificação do homem, Deus não vai atender. Ele vai atender para que o nome dele seja glorificado. Olha aí, ao fim aí, a fim de que, para que o Pai seja glorificado. Doxazo é o verbo. É o quê? Para que alguém magnifique o nome do Senhor, celebre o nome do Senhor no Filho. Então o Pai e o Filho são glorificados através daquilo que alguém possa pedir e ser atendido. Se o que a pessoa está pedindo não glorifique o nome de Deus, não vai ser atendido. Por isso, temos que estar alinhado. Lá em Jeremias 29:12, diz o seguinte: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Com certeza que apontando para o futuro. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E eu vou ficando por aqui. Acho que o tempo já estourou. No próximo vídeo, isso mesmo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a promessa do Espírito Santo. Nessa mesma noite, Jesus ele promete aos seus 11 apóstolos, pois Judas já havia saído. Ele promete a vinda do Espírito Santo, o trabalho que o Espírito Santo ele iria fazer. Então não perca o próximo vídeo. Inclusive eu estou com mais de 50 vídeos neste Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 14. Então não perca o próximo vídeo, que eu vou falar sobre a promessa do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.